Boa noite, pessoal. Meu nome é Ricardo Machado e esse aqui é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. E estamos no campus Natal Central, disciplina de Prevenção e Combate a Sinistros e do curso técnico, né, de Segurança do Trabalho. Hoje é a nossa terceira aula, né? Terceira aula 5. Chegando aí o Fábio, vamos deixar ele entrar. E, como vocês se recordam, né, a gente iniciou semana passada falando, da teoria do fogo, né, mostramos os grandes incêndios aí no Brasil, falamos da teoria do fogo ali, os fundamentos do fogo, combustível, comburente, né, reação em cadeia, questão da propagação do fogo, do calor, e os tipos de extintores, né, a sua aplicação, as classes do fogo. E no finalzinho, né, vimos já um pouquinho dos sistemas preventivos, a proteção ativa, a proteção passiva. E começamos, né, na verdade, vimos uns 2 slides ou 3 aí, só da manutenção do sistema preventivo por extintores, tá? E hoje a gente vai continuar isso. E se render bem, a gente já inicia no equacionamento de extintores também, essa parte de dimensionamento, né? Que é o projeto, não o mais básico, mas é o projeto, se tiver que ter alguma proteção contra incêndio numa edificação, ela já vai ser o sistema de extintores. Tá? Deixa eu colocar aqui o link aqui de novo. Pessoa chegando. Vou colocar aqui no chat o link de chamada, do formulário de chamada. Chegando. Vou colocar de novo, chegou mais uma pessoa. Tomar uma aguinha aqui. E aí, estão animados? Conseguiram fazer as tarefas aí do Google Sala de Aula? Tem alguém assistindo a aula aí que é da turma da tarde? O formulário ali vocês marcam, né? Se é o noturno ou o vespertino, tá? Formulário de frequência aí. Chegou agora. Tá aí no chat o formulário de frequência. Tá? Só um momento. Oi, gente, vamos lá então. Vou abrir o slide. Que o William está dizendo que ainda não tentou resolver as tarefas. Vamos resolvendo, né? Para não deixar acumular. Deixa eu lançar o meu slide aqui. Manutenção de extintores. Muito bem, estão vendo aí, né? Aula síncrona 3. Hoje é dia 11 de agosto, né? 2021. E vamos lá. Então, a gente começou já a ver isso na aula passada, na sexta-feira, né? E falamos da diferença entre inspeção e manutenção, relembrando, né? Inspeção é esse ato de a gente comparar o real com o padrão, e essa comparação pode ser qualitativa ou quantitativa, tá? Você pode passar o olhar num ambiente de trabalho, conversar com as pessoas que desenvolvem suas atividades ali e descobrir, por exemplo, que uma instalação elétrica está fora do padrão da NBR 5410, descobrir que o piso é escorregadio, e algumas vezes essa inspeção não pode ser só qualitativa, né? De qualquer forma, sempre vai ter uma fase qualitativa para a gente identificar o risco e depois poder estar avaliando esse risco, né? Então, a avaliação também pode ser quali ou
em algumas vezes, quantitativa. Por exemplo, ó, tem um ruído aqui, isso foi uma avaliação qualitativa. Esse ruído me impede de conversar sem gritar, então existe um forte indício de estar acima de 80 decibéis. Então vamos mensurar, puxar lá o medidor de nível de pressão sonora, puxar lá um dosímetro de ruído e vamos ver, ó, tem 82 decibéis A. Então isso já seria uma avaliação quantitativa e que é uma inspeção, né? É uma comparação de o real com o padrão. Nesse caso aí estaria me reportando ao anexo 1 lá da NR15, que fala do nível de ruído aceitável, ruído contínuo, né? Ok, isso é a inspeção. Para o caso do extintor de incêndio, a gente pode ter essa inspeção visual também, que a gente chama de inspeção nível 1, e também uma manutenção nível 1. Manutenção, lembre-se de intervenção. Tá? Vamos de novo. De intervenção, né? De eu tomar uma providência, né? Então, a inspeção nível 1 é essa que eu não preciso ir para a oficina, é a que o técnico de segurança faz no próprio local de trabalho. A gente vai ver alguns detalhes aqui, por exemplo, ver se o extintor foi deslacrado, ver se o extintor foi usado, se ele sumiu, se o suporte do extintor tá com comprometimento ali da sua sustentação, se o rótulo está rasgado, se a pressão do propelente caiu, o manômetro. Então, essa é a inspeção nível 1. E existe a manutenção nível 1, que também é um serviço, aí sim, uma intervenção, que eu não preciso levar esse extintor para uma oficina especializada, tá? Então, quando é no aparelho, é, são coisas que eu posso fazer sem mexer na parte pressurizada do extintor. Por exemplo, substituir ali um difusor no extintor de CO2, tá? Substituir um rótulo do extintor. Se precisar mexer na parte pressurizada, aí sim já é um nível 2, né? Aí eu tenho que levar para uma oficina especializada, credenciada no Instituto de Nacional de Metrologia, o Inmetro, né? E essa pessoa diz que tem o selo do Inmetro, né? A empresa tem a credencial para emitir o selo do Inmetro, que vai ser grudado, aderido ali no extintor. Tá? Aí esse nível 2 precisa de pessoal especializado, de oficina credenciada, de materiais lá, que claro, para eu credenciar essa oficina, eu tenho que ter um engenheiro mecânico responsável por essa oficina. Ele não precisa ser proprietário, nem funcionário, ele pode ser um consultor, mas tem que assinar a responsabilidade, não só assinar, né? Assumir a responsabilidade do serviço dessa oficina, tá? Então, essa inspeção, ali também pode ser uma inspeção nível 2. Por exemplo, eu vou desmontar o extintor, abrir para ver a condição de funcionamento da válvula, a condição do agente extintor, se ele ainda pode ser aproveitado, né? Eu vou ter que abrir, né, o extintor para fazer isso. E precisando uma manutenção, a gente chama essa manutenção também de nível 2. Por exemplo, trocar ali a mola. Essa mola aqui, ó, vou mostrar para vocês, esse pequenininho aí, já mostrei na aula passada, né? Essa mola aqui, o pino obturador, a pera, que a gente chama ali, a borrachinha de vedação. Deixa eu aceitar as outras pessoas que chegaram agora. Oi, boa noite quem chegou. Está aí o formulário de respostas. Deixa eu já desligar esse WhatsApp aqui, para parar de apitar nossa aula, né? Quem chegou, o formulário está aí no chat, tá? Ô professor, Pode falar. quando o senhor fala inspeção de nível 1, é realizado também algum procedimento de pesagem dos extintores ou se atenta apenas à verificação visual? Boa pergunta. A pesagem também é nível 1, tá? Eu não preciso levar para uma oficina especializada, eu posso ter uma balança de pendurar, né? Eu tenho até uma aqui, deveria ter trazido para essa aula hoje. Depois do intervalo eu trago para mostrar para vocês. A gente verificar, no caso do extintor de CO2, se ele baixou 10% do seu peso nominal, né? E isso é uma inspeção. Nesse caso, uma inspeção quantitativa, né? Estou pesando ali o extintor.
E aí, pô, agora, pô, baixou 10%. Aí agora eu vou ter que mandar ele para uma oficina para fazer uma manutenção, aí sim, uma manutenção nível 2. Entenderam a diferença? Se fosse simplesmente trocar aí Perfeito. o difusor, seria uma manutenção nível 1, talvez eu possa fazer até na minha empresa, não preciso de um credenciamento, porque eu não estou mexendo numa parte pressurizada, né? Então, não são coisas que dá aí para fazer. Ah, vamos lá, vamos avançar aqui. Então, a pesagem nível 1. O CO2, tem uma curiosidade, né? Ele é reaproveitado quando você leva para uma empresa. Por exemplo, o extintor caiu 10% seu peso nominal, né? Então tem que fazer manutenção. Quando chega lá na empresa, eles não jogam gás fora, não. Eles comprimem ele em outro cilindro, um cilindro maior, grandão lá, de armazenamento na empresa. Aí fazem o serviço no extintor, que tem que ser feito, desmontam ele, testam todas as válvulas, né? E depois eles injetam, e claro, vão injetar a carga completa, né, do extintor, tá? No final, né? Depois de toda a revisão, eles desmontam todo, trocam as vedações, né? E também pode ser necessário o nível 3, que seria o teste hidrostático, que é uma inspeção também, eu faço esse teste para ver se o extintor aguenta, se eu não me engano é 50% a mais de pressão do que a pressão nominal, se ele não se deforma, se ele não explode, não compromete a rosca ali do extintor, a rosca de fixação, né? E essa inspeção nível 3 ela acaba também pedindo uma manutenção nível 3 porque quando eu faço uma inspeção, um teste hidrostático, mesmo que ele seja aprovado, eu vou ter que agora pintar o extintor, né, gravar novamente aí na carcaça do extintor a data desse teste. Quem levantou a mão pode falar? Professor, esse reaproveitamento do gás, do CO2 no caso, barateia a manutenção dele ou não? O senhor sabe dizer? Não entendi, deu uma microfonia, pode repetir, Pedro? Se quando reaproveita, assim, o CO2, o exemplo que o senhor deu, que eles pegam o gás, tiram, botam no cilindro e depois devolve. Sim. Barateia esse serviço? Barateia o custo da empresa, né? Mas não o custo que a gente está pagando. Na verdade, melhora o aproveitamento deles lá, o rendimento deles, o lucro deles, sabe? Da empresa. Mas o preço para a gente é o mesmo. Por isso que eu prefiro mandar ele vazio, tá? Prefiro descarregar num treinamento e mandar vazio. Na empresa onde eu estou trabalhando, a gente tá fazendo inspeção. Aí vai uma empresa lá para recolher os extintores. Aí hoje a gente tava, o engenheiro mandou a gente descartar. Uhum. Pronto, é um momento, né? É o momento da gente fazer um treinamento, né? Assim, e também, gente, ó, já vou explicar isso aqui na sequência, né? Mas já vamos adiantar. A gente não manda todos os extintores no mesmo dia, né? A não ser que a empresa me forneça extintores de reposição, porque eu também não vou ficar desguarnecido, né? Então, normalmente a gente manda metade. Quando a empresa vier entregar essa metade, leva a outra metade, tá? Para a gente não ficar sem nada na empresa, né? E dependendo do tamanho da empresa, também a gente faz por setores, né? Não coincide todas as recargas do extintor de incêndio na mesma data, não, para que essa manutenção seja contínua e a gente nunca fique desguarnecido, né? Tudo bem, vamos lá. Então, a gente falou isso também na aula passada, que a manutenção pode ser corretiva, quebrou, conserta, né? Isso aqui pode acontecer com os extintores, tipo, alguém usou um extintor, aí eu vou fazer uma manutenção corretiva, eu usei, descarregou, despressurizou, vou ali corrigir, né? Faço essa também, né? E normalmente a gente faz uma manutenção preventiva. Acabou a garantia da carga, que é de 1 ano, o extintor funciona ainda, né? Mas assim, a gente, para ter um atestado, um novo atestado de garantia técnica, a gente acaba mandando ele para manutenção, tá? Mas ele está funcionando. Normalmente, na minha carreira, eu uso isso, né, para treinamento, e muito poucos falham, sabe? Já peguei extintor assim de 5 anos, 10 anos, e o bicho, claro que o índice de falha é maior, né? Mas sempre para vocês terem uma ideia, nesses treinamentos aí que a gente faz no campus central com os alunos, a gente vem assim com uns 10 extintores, 20 extintores, aí falha um.
sabe? Então, não é uma coisa assim também. Mas o que a gente quer é que não falhe nenhum, né? Porque pode ocorrer bem naquele ambiente lá onde tiver um incêndio, ter o extintor que falhe, né? Então, para reduzir essa falha, porque as perdas aqui já têm um custo elevado, o incêndio se propaga, você pode ter ali um lucro cessante, você pode ter uma grande perda, morte de pessoas, né? Uma, além da perda de produção, eu vou ter ali um impacto negativo para o nome daquela empresa, tá? E então eu vou atuar com a manutenção preventiva. Imagina o automóvel de vocês, assim, a gente não vai esperar fundir o motor para daí eu me lembrar de trocar o óleo, né? Então, eu vou trocando o óleo preventivamente para que eu prolongue a vida do motor, evite falhas, né? Tá? E algumas manutenções no automóvel são de maneira corretiva, por exemplo, o limpador de para-brisa. Quando é que a gente vai limpar? Quando falha. Quando é que a gente vai trocar a palheta do limpador? Quando falha, quando começa a riscar, né? Não riscar de arranhar o para-brisa, mas assim, ele não conseguir mais limpar perfeitamente, é hora de a gente trocar. E as outras coisas que são mais críticas, freio, suspensão, né, a questão aí, pneu, lubrificantes, filtros, a gente faz de maneira preventiva. E ainda existe uma manutenção mais sofisticada, que é a manutenção preditiva. Quando eu tenho perdas catastróficas, né, não é o caso aqui do extintor, tá? A gente, dos extintores, a gente não vai fazer isso, a gente faz, e dos outros sistemas também, a gente faz testes, né, para ver se está tudo em funcionamento, e faz a manutenção preventiva e corretiva. A preditiva, aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem algumas usinas uma usina de álcool, né, um exemplo bem regional aqui, quando você tem a safra da cana, a usina não pode parar, né, você vai produzir 24 horas por dia. Quando você tem a entre-safra, é o momento de você fazer a manutenção da usina, né, de beneficiamento, lá que vai fazer a moagem da cana e obter lá, por destilação, o álcool, né. Então se troca tudo, sabe? Tem um rolamento na máquina que ainda está dentro da vida útil, mas essa vida útil pode acabar depois a safra, né? Então a gente já troca. Tá? Existem sensores que se colocam, imagina um avião aí, né? Sensores de vibração para que eu não tenha uma perda catastrófica, né? E aí eu já vou substituindo, até muitas vezes sucateando alguns equipamentos por medida de segurança. Tá? Acontece com alguns EPIs também, né? O cinturão de segurança tem validade, né? O cinturão de segurança para trabalhar em altura. Se ele foi usado também, pô, a pessoa caiu com o cinturão, vou descartar aquele talabarte, né? E, porque na próxima queda, talvez nunca mais a pessoa caia, mas na próxima pode falhar, né? Já foi submetido a uma tensão ali. Então, aí o preventivo, essa coisa da validade, o preditivo, já para evitar, né, uma perda catastrófica. Então, aqui já mostrei o extintor para vocês, os componentes, ele tem vários componentes aí, e assim, ó, cada fabricante tem que atender uma norma de construção do extintor, mas assim, não necessariamente tudo vai ser igualzinho, tá? Então, tem características que eu vou ter que obedecer à norma, mas às vezes um anel de vedação, uma mola, vai ser um pouco diferente, tá? De um fabricante para o outro. Então, claro que a empresa de manutenção, ela tem lá os kits, né, de vários fabricantes, porque recebe extintores de várias marcas e tal, né? Então, de várias marcas aí. Então, ela tem que selecionar isso e colocar ele na característica original, tá? Então, mais ou menos vocês podem fazer um comparativo aí com a indústria automobilística, né? Algumas peças são iguais nos carros, mas muitas são diferenciadas. Então, vou ter que retornar, que a manutenção é isso, é eu retornar ou manter, né, o equipamento na sua condição original. Tá? Então, aqui tem os vários componentes, está pequenininho ali, mas os vários componentes, né?
Falando já da inspeção, da manutenção, quem pode realizar. Essa garantia de serviço é de 1 ano. A validade da carga, a norma diz que poderia ser até 5 anos, quando vence o teste hidrostático. Mas, para fazer isso, eu tenho que ter alguém que me dê um atestado técnico de que aquela carga ainda está boa. Então, como eu não vou ter como atestar isso sem abrir o extintor, e para abrir eu tenho que ser uma empresa credenciada, essa validade acaba ficando limitada à garantia do serviço, né? Tá? A diferença aqui é que, assim, se o extintor falhar antes de 1 ano, né, se ele vazar o propelente, né, ocorrer alguma coisa ali, eu posso acionar a garantia, mandar de volta para a oficina e eles me restaurar o extintor de graça, né? De graça não, tá incluso na garantia, né, de serviço, tá? Então, aqui alguns detalhes, ó, a válvula, o lacre, né, o manômetro. Esse grampo aí, ele tem, aqui, deixa eu ver se eu tenho um grampo, ó, tem um grampo aqui. Esse grampo vai conectar aqui e ele tem um lacre para impedir justamente que ele seja removido ou que ele caia por acidente ou seja removido indevidamente, né? Esse lacre, se a gente puxar com bastante força, a gente consegue romper, mas o ideal é você torcer essa bola aqui, e daí você vai romper com facilidade e consegue destravar. Deixa eu aceitar aqui o slide. Pronto, quem chegou agora está aí no chat o nosso formulário de frequência. Vamos avançar, acho que até aqui a gente chegou na aula passada, né? Então, o que que a gente tem aqui nessa válvula, né? Essa é uma válvula do extintor de pó químico, tá? Dá para saber porque ele tem aqui esse lado direito, deixa eu passar o mouse aqui, ele tem a conexão para o manômetro, né? E essa outra aba aqui é a fixação, é o suporte de fixação, para eu botar no suporte de parede, né? O que é essa ranhura aqui? Essa ranhura é uma válvula de segurança, tá? Se a pressão desse extintor se elevar acima da capacidade do extintor, essa válvula serve para que esse extintor não vá explodir. Então, por exemplo, esse extintor foi submetido a fogo. Pegou fogo no prédio e ninguém conseguiu chegar naquele extintor, mas o calor do fogo chegou até lá, né? Então, para evitar a explosão do cilindro, essa ranhura aí permite que vá romper o O-ring ali, o anel de vedação, aquele pretinho ali, um anel de borracha, né? E aqui nessa rola, ou nesse anel de vedação, claro, ele vai encostar no gargalo do cilindro ali, pode ocorrer um microvazamento, né? Se for um vazamento muito grande, durante a quarentena ali de 48 horas, na empresa já detecta, né? Porque cai a pressão, né? Ou você também submerge ele em água para ver se está vazando. E aí a empresa vai consertar esse vazamento e vai dar pressão de novo no extintor, né? Esse vazamento pode ser também aqui pela conexão do próprio manômetro, deixa eu passar aqui, né? Também pode estar vazando, tá? Ou mesmo aqui no obturador. O CO2, gente, ele não tem manômetro e ele não tem o O-ring, esse anel de vedação, tá? Inclusive, dá para vocês observarem aí, a rosca ali é cônica, tá? Para medida que a gente vai apertando o cilindro, vai melhorando a vedação. Então, como é essa válvula de segurança? Essa parte, deixa eu passar o mouse ali, essa parte aqui, ó. Então, tem uma resistência mecânica desse material da válvula, e caso a pressão no extintor se eleve muito, que vá comprometer a estrutura, a rigidez mecânica aqui, né, a resistência mecânica do cilindro, essa válvula rompe e deixa vazar, deixa expulsar o agente extintor para o extintor não explodir, tá? Quando se faz um ensaio de pressão no extintor, a gente usa um gabarito de rosca também aqui nessa entrada aqui de rosca, ó. A gente põe o gabarito e tem que sobrar para fora 3 fios de rosca, do gabarito, né? Não aqui da válvula pode ser mais, tá? Se esse gabarito entrar demais aqui, eu vou ter que condenar o extintor, tá? Porque a rosca foi comprometida pela deformação do extintor durante esse teste aí de pressão, chama teste hidrostático, né? A gente enche ele de água
e aí pressuriza essa água 50% acima da pressão nominal do extintor, para ver se ele aguenta, né? Se ele se deforma, se ele explode. Tá? E é comum um extintor desse durar 20 anos, 25 anos, principalmente esse de CO2, tá? Os outros de baixa pressão, eles acabam se deformando um pouquinho a cada teste e duram em média de 10 anos, até 15 anos e acabam explodindo aí no teste hidrostático. Né? E a gente vai substituindo, vai sucateando e vai substituindo. No caso do serviço público, como eles são material permanente, eles têm uma chapinha lá de tombamento, né, de patrimônio. Antigamente a gente chamava de patrimônio, né, mas de tombo, né, que na verdade quando você está tombando, você está registrando aquele bem como da instituição e dando para ele um número de cadastro, né, e a gente chama de tombamento. Né? Pô, é tombado, não é tombado. Tinha até um problema sério aí com o tombamento, que eram os mouses, né, antigamente o mouse era considerado um bem permanente, né, e aí você tinha que botar um númerozinho nele, uma etiqueta, e vou botar aqui, né, uma etiqueta de patrimônio. Hoje em dia, mouse já não precisa mais. Mouse, teclado é considerado material de consumo, né? Apesar de ser um bem durável, né? Mas o extintor não, o extintor é um material permanente. Então, mesmo sendo permanente, um dia ele quebra e eu tenho que me livrar dele, né? Então, a gente aí tem que dar baixa no tombamento e aí botar na sucata para vender como leilão de sucata, né? Então, ocorre isso aí, a gente tem que dar um destino ambientalmente correto e também legalmente correto, né? Esse é o O-ring, um dos O-rings, né? Eu tenho também O-rings. Essa peça aqui, ó, tem um O-ring ali da base da válvula e tem aqueles outros ali do obturador, né? Dos obturadores. Tá? Esse O-ring serve para quando eu aperto para baixo ali a válvula, que esse obturador vai descer, essa parte aqui a gente chama de pera, né? Então, o gás vai sair o agente extintor tem que sair pelo mangote, não por cima, pela válvula, né? Então, se esse O-ring aqui falhar, acaba saindo o gás na minha mão ali, né? Não é isso que eu quero que saia pela válvula. A norma que trata de manutenção, inspeção, manutenção e recarga, né? A recarga é uma manutenção também de extintores de incêndio, é essa daqui, NBR 12962. Vejam que ela é bem antiga, em fevereiro de 1998, né? É sempre bom a gente dar uma checada, gente, se essa norma não está caduca, tá? Então, como eu faço isso? Às vezes você acha aí o número da norma, né? Acha na internet uma versão aí escaneada, né? Mas será que essa norma realmente não sofreu alguma alteração, né? Então, como eu faço isso? Você vai lá no catálogo de normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, aí na internet, e digita lá o número da norma. Daí vai aparecer um relatório lá dizendo, ó, qual é a versão, se realmente é essa daí de 1998, se tem uma mais atual. Ah, e aí a gente, claro, vai usar sempre o mais atual. Ali dá para vocês lerem a origem aí, né, o projeto de emenda da NBR 12962, de 1997, né, se faz um projeto de alteração da norma, às vezes ela é até substituída por outra, com outro número, tá, aconteceu recentemente aí com a NBR 5413, né, que é uma norma de iluminação, e ela é citada lá na NR 17, né, então foi alterado o número da norma, né? Então aí a gente quando usa essa norma tem que estar dizendo, ó, equivale a NBR 5413, porque foi substituída por essa daqui. Tá? E ali dá para vocês lerem ali o CB24, que é o Comitê de Segurança contra Incêndio, da ABNT, né? E esse comitê tem comissões, né? Essa daí foi a comissão de extintores de incêndio, vai ter uma comissão para hidrantes, para para-raio, para outras questões aí de incêndio, nome de incêndio. O professor, Pode falar. e, e quando a gente fala de hierarquia, por assim dizer, né? Quem está acima de quem? É essa NBR, a dos bombeiros estadual ou a NR? Pronto, vamos lá. A hierarquia brasileira, né? Constituição Federal, leis federais, depois os decretos, que normalmente estão regulamentando essas leis federais, né?
depois as portarias, no caso, e a legislação estadual, não é que ela está abaixo, mas ela tem que se submeter à Constituição Federal, tá? Então, vamos lá, eu tenho que cumprir todas, tá? Só que qual é a diferença? Se eu estou na Paraíba, eu vou usar a norma do estado da Paraíba. Se eu estou no Rio Grande do Norte ou em Santa Catarina, eu vou usar a norma do estado, tá? Então, o que é que a gente faz aqui para a gente não cumprir uma norma e estar descumprindo outra? Eu uso a norma mais rigorosa, tá? Nesse caso aqui, de manutenção de extintores, de equacionamento de extintores, a própria instrução técnica do bombeiro do Rio Grande do Norte se baseia numa norma da ABNT. Nesse caso aí de manutenção é essa daí, né? De dimensionamento é a 12963, tá? De equacionamento, tá? E a NR23, ela é federal, apesar dela ser regulamentada por uma portaria e não por um decreto, mas é uma lei federal, vai servir para todos os estados. Então, qual é o macete aqui? Você está comparando isso, por exemplo, a NR23 dizia que o extintor tinha que ficar a 1,70 m de altura, a 1,60 m de altura. Aí o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte dizia que podia ficar a 1,70 m. Aí bota ele na mais rigorosa, bota 1,60 m. Aí eu atendo as duas, né? É no máximo 1,70 m. Né? Felizmente isso já foi equiparado, a NR23 também ela ficou mais genérica, mas citando essas outras normas aí, as NBRs, tá? Então, vou acabar tendo que atingir toda. Ocorre de, às vezes, a NBR ser citada numa lei, por exemplo, essa aí de ergonomia. Quem que me deu ergonomia para vocês? Acho que o professor Kleber, né? O Isso, Kleber. professor Ramon também já ministrou essa disciplina. Deve ter falado isso. Aí é citado numa lei, né? Então, vira lei, porque se eu não cumprir a norma, estou descumprindo a lei que citou aquela norma. Né? No caso da NR23, ela fala assim, normas regulamentares, regulamentadoras ali. Né? Então, NBR significa norma brasileira regulamentadora, diferente de NR, norma regulamentadora. Né? Tá? Eu realmente abri a ANR, não tem tanto conteúdo, ela é bem curta, uma página, e faz Mas justamente vocês, menções a essas portarias. se vocês forem curiosos aí, vocês conseguem achar uma versão antiga na internet aí, aí vocês vão ver que ela era bem grandona, tal, né? Tinha até uns livros, né? Quando a gente se formava, a gente comprava o livro das NRs, né? Da editora Atlas. E aí o professor já ensinava, quando te formar, tu bota ele na estante e usa a internet, porque é mais atual, né? Usa o site aí do Ministério do Trabalho, porque ali sim vai estar a norma mais atualizada, né? Naqueles tempos antigos lá, sabe, do tempo aí das guerras clônicas ainda, que eu me formei, né, no século passado, não tinha internet, tá? Então, o que que acontecia? A gente assinava um periódico e a gente ganhava quando tinha uma alteração, a empresa lá mandava aquele fichário, você abria lá o fichário e botava, trocava aquelas páginas, sabe, da norma, para se manter atualizado, né? Mas isso foi no tempo ainda aí do Antigo Testamento, né? Então agora já temos a internet, a gente pode confiar, apesar de às vezes sumir da internet, né? Se muda ali a interface, o Ministério do Trabalho some, agora reapareceu, né? E fica às vezes difícil de achar, mas a gente encontra, né? E aí essa é a referência, né? A norma mais atual, claro, né? No caso das NRs. Pronto, a NBR 12962, ela fala que a frequência de inspeção é de 6 meses para os extintores de carga de gás carbônico, então a gente vai fazer essa inspeção, a gente mesmo, o técnico de segurança, né, é uma inspeção nível 1, então posso fazer, que é só a pesagem, tá? E 12 meses para os demais extintores. Tá? E aí, o que que é essa inspeção de 12 meses aí? Como acabou a garantia, vou ter que abrir para poder atestar aquela válvula está funcionando, se aquele agente extintor não está comprometido, né? Então, essa dos 12 meses tem que ser na oficina, tá? Tem que ser na oficina credenciada. Né? Tá? Então, o que que ocorre? A gente faz inspeções semestrais, vou ver os de CO2 e eu também faço aquela inspeção visual nos nossos extintores para ver se caiu a pressão do propelente, se ele foi violado, se foi usado, se ocorreu alguma coisa ali, tá?
se está com o rótulo danificado, se está aparecendo ponto de ferrugem. Tá? E pode acontecer que durante essa inspeção eu já condene o extintor. Pô, esse extintor está todo enferrujado, pô, ele pode explodir, mas ainda não acabou a validade do serviço de 1 ano, mas eu já estou desconfiado dele. É um equipamento que está operando com pressão de 2,5 atmosferas. O caso do CO2 aí atua aí com 64, 70 atmosferas, né, de pressão. Então, não se brinca com cilindro sob pressão. Tá? A manutenção de primeiro nível, então, é essa que não precisa mexer em nada que esteja pressurizado, ó, quadro de instruções, componentes ali, a limpeza mesmo, né, tirar ali uma poeirinha que tenha dos componentes aparentes, né, e a pesagem, no caso do dióxido de carbono, do CO2. Tá? Então, nível 1 seria isso, um lacre violado ou vencido, um quadro de instruções. Nível 1 e 2, a inexistência de algum componente, né? Validade da espuma química, da carga líquida ali. E 1 ou 3, aí seria, eu estou tendo que descarregar o extintor, né? E mangueira de descarga tem danos, então vou ter que substituir essa mangueira. Uma deformação, alguma coisa ali. Então, a água, pó químico, normalmente a cada ano, a gente manda para manutenção, que a gente chama de recarga. CO2 também a cada ano, e a gente tem que estar pesando a cada 6 meses o CO2. O segundo nível, então, é essa desmontagem completa do extintor. Tá ruim de vocês lerem aí, tá meio embaçado, miudinho, vou ler para você. Verificar a carga, né, limpeza de todos os componentes, controle de rosca, né, se usa os gabaritos de rosca. Aí a gente faz também esse controle visual, se a crista é a parte de cima do filete da rosca, está danificado, se tem falha nesses filetes, flancos, a lateral dos filetes estão desgastados, né? Verificação também das partes internas do cilindro, se tem ponto de corrosão. Então tem que abrir o extintor para fazer isso, né? Substituição desses componentes aí, anéis de vedação, os próprios obturadores, a própria válvula, às vezes tem que trocar tudo, sabe? O manômetro. Se faz os testes para ver se dá de aproveitar. E lembrando que aí a empresa vai me dar uma garantia de 1 ano, né? Por isso ela tem bancadas de teste, teste de válvula, teste de mangueira, teste de manômetro. Então ele tem que ser descarregado para fazer a manutenção do nível 3, né? De nível 2, né? E a empresa ela tem que ter licença ambiental também, tem que ter um adequado para esse pó químico, normalmente é o bicarbonato de sódio, né? Se testa também as mangueiras ali. E o nível 3 se verifica a corrosão do recipiente, se manda uma câmera ali para ver a parte interna do cilindro, tá? Se vê a data do último ensaio hidrostático, se é superior a 5 anos, isso aqui no caso é uma inspeção, né? Se for, eu tenho que fazer o teste de pressão. Se não tiver também como ler nessa data do último ensaio hidrostático, aí eu tenho que fazer o ensaio hidrostático, que é isso aqui, ó. Eu vou colocar o extintor dentro dessa campana ali, aqui do lado esquerdo. Aqui a gente tem uma talha, né, para poder erguer e tirar isso aqui desse tanque. E um tanque de água também, de resfriamento, né? E aqui dentro dessa camisa a gente tem água. E eu vou botar o extintor também cheio d'água, né? E essa parte central aqui, ó, é o gargalo ali do extintor, a rosca do extintor. Eu vou conectar uma bomba d'água que fica aqui. Esse nosso amigo aqui de capacete branco aqui está operando essa bomba de alta pressão. E aí, como é que eu sei a pressão que está interna no extintor? Bom, eu vou ter um manômetro aqui para ler isso, né, nesse equipamento. E como é que eu sei que esse extintor dilatou, deformou, aceitável, né? Conectada a essa camisa aqui, a gente tem uma bureta aqui na parede, ela é graduada. Então, ela vai, claro, quando o extintor expandir, essa água que está no entorno do extintor vai ser comprimida e ela vai levantar lá o nível lá na bureta, né? E aí, quando a carga do extintor, a pressão do extintor for diminuída, a tendência é o extintor retornar, mas às vezes ele teve ali uma deformação plástica, não só elástica, né? E aí ele não reforma, não retorna. Então, essa deformação tem uma tolerância também, se ele deformar demais,
eu tenho que refugar. Às vezes ele explode nesse teste. Por isso que é feito aqui dentro de um poço, né? Para não matar aqui o operador, né? Também tem que ter segurança do trabalho aqui nessa oficina, né? Tá, aqui está um modelo, essa foto eu tirei lá na feira, lá na FISP. E tem um caso aqui para contar também, que eu recebi na época, pronto, sugestão de algum vídeo. Tem lá, Miguel está perguntando para ver isso na prática. Lá veja lá na descrição da atividade, se não tem. Se não tiver, vocês me mandam um zap ali, eu mando para vocês algum link para mostrar esse teste hidrostático. Mas eu acho que lá na descrição da atividade, dessa ou da semana que vem, da próxima da semana que vem, vai ter uma atividade de manutenção de extintores aí. E eu acho que já é dessa semana, né? E aí tem os links ali, né? Então, deixa eu contar essa historinha aqui, esse caso aqui, para a gente sair para o intervalo. Faz aí uns 10 anos aí, um colega me pediu uma consultoria, né, para que ele queria montar uma empresa de recarga de extintores. Não para competir com essas grandes empresas, mas porque, como ele faz manutenção de balsa salva-vida, essas balsas aí que vão nos navios, nas plataformas de petróleo, e essa balsa tem um cilindro ali de CO2 que infla a balsa, e ele também, para pegar essas balsas, ele acaba pegando outros serviços do navio. Vocês sabem que o navio, quando para no porto, ele é cobrado por hora, né, de atracagem ali. Então, tinha que fazer toda a manutenção dos extintores do navio num fim de semana, sabe? E aí ele disse, isso aí eu vou pedir para fazer aí na Arte Incêndio, aí em outras empresas aí, às vezes o cara não quer trabalhar fim de semana, não pode, não tem a equipe liberada ali para fazer, né? Então ele pensou em cadastrar a empresa dele também para recarga de extintores, para manutenção de extintores. E aí na época a gente foi visitar lá essa empresa, ele foi comigo nessa feira, fomos conhecer essa empresa, veio um técnico da empresa visitar a empresa dele aqui também, e aí se fez uma análise de viabilidade ali, e acabou ele decidindo que não era viável ele montar toda a estrutura só para fazer esse tipo de serviço de poucas unidades, assim, né, para você comprar todo o equipamento, ia demorar muitos anos para amortizar o investimento, então não valia a pena. Os cilindros aí de pressão, ele fazia também nessas empresas que fazem o teste hidrostático para cilindros de gás natural, veicular. Pode falar, Pedro? Levantou a mão? Não, eu não entendi nada, professor. Levantou a mão para o acidente? Foi. Ó, essa aqui é uma banca de teste de válvula, tá? Uma bancada, né, de teste de válvula. Tá? Veja que tem ali um manômetro, né? A gente acaba pressurizando aí a válvula para fazer esses testes, teste de vedação, de operação, né? E tem uma outra bancada só para testar manômetro. Cada extintor, testar os manômetros, né? E ver se ele se descarta o manômetro, se troca. Normalmente o manômetro não se troca componentes, né? Se ele falhar, você troca o manômetro todo, né? O manômetro de extintor também não é um manômetro de alta precisão, tá? Como manômetros que a gente usa em instrumentos de calibração e tal, né? Ele não tem casas decimais, então ou ele está no vermelho ou está no verde, né? Então tem uma faixa maior, mas a gente calibra ele, claro, para que ele esteja no verde exatamente na pressão de trabalho do meu extintor, né? Se eu botar uma pressão maior, por exemplo, posso explodir o extintor, né? Então, mas ele tem uma faixa operacional maior e a gente testa ele aqui, e como ele não tem tanta precisão, ele é mais baratinho, então é mais fácil de eu descartar e botar ali um novo, tá? Ok, gente, vamos fazer um intervalo, 15 minutinhos aí. Intervalo, 15 minutos. Voltaremos às 20 horas, tá? Ok, até já. Parar a gravação. Chegamos já. Mais alguém tem alguma dúvida aí? Conversa daqui a pouquinho, então. Valeu.